Caros irmãos, muito boa noite. Nós estamos com a 10ª aula do curso Reuniões Mediúnicas. E o tema é o trabalho dos médiuns na reunião. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Os espíritos. Para as pessoas que não conhecem doutrina espírita, falar de espírito é uma coisa assim meio amedrontadora, assustadora, não é? Os espíritos é algo estranho, mas para nós não é? Nós entendemos que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo, encarnados ou não. E os espíritos são seres livres, entidades livres. Eles não obedecem a nada, a ninguém. Não obedecem. Obedecem às leis divinas, como todos nós estamos submetidos às leis divinas, não é? Mas os espíritos realmente são como nós, pessoas. O espírito é gente. Ele não se subordina especialmente a ninguém, a não ser a autoridade moral que alguém tenha. Porque essa é a ordem divina, a autoridade moral. Os superiores exercem esse domínio sobre os inferiores no campo da autoridade moral, não de mando, não de domínio, não é? Então, se os espíritos não obedecem especialmente às pessoas, como é que alguns dirigentes acham que eles mandam nos espíritos? É um pouco de desconhecimento das leis da vida espiritual, não é? Por exemplo, uma coisa que os dirigentes às vezes não se dão conta. Acham que se há médiuns na reunião, se o médium compareceu, ele tem que produzir uma comunicação. Ele tem que entrar em transe. Ele tem que dar passividade aos espíritos, receber comunicações. Mas não é verdade. Não é porque a pessoa é médium, compareceu à reunião mediúnica, que obrigatoriamente dará uma comunicação, servirá de intermediário para algum espírito ali naquela reunião. Porque existe na reunião mediúnica espírita, bem orientada, um programa espiritual. As coisas não estão ao acaso, não são realizações fortuitas. Há um objetivo, há uma programação. Portanto, pode ser que algum médium não esteja programado para dar comunicações naquela reunião. Agora, possibilidade de que ele, como é médium, venha a dar uma comunicação, sim, a possibilidade existe, mas não há obrigação. O que será que determina a comunicação dos espíritos através dos médiuns? Vocês sabem o que é que determina a comunicação dos espíritos através dos médiuns? Do que depende a comunicação para acontecer? Nós não sabíamos direito, agora sabemos um pouquinho mais. Nós sabemos que depende da sintonia mental, são as ondas mentais. Se há sintonia entre o médium e a mente do espírito, não é? Mas não só isso, a afinidade fluídica também. Se não houver afinidade fluídica, o espírito não consegue envolver a pessoa para aquele tipo de comunicação mais pronunciado. Pode haver, quando muito, uma transmissão telepática para com o médium, não é? Se, entretanto, é isto, a sintonia mental e a afinidade fluídica que determina a comunicação, e naturalmente, então, não importa o lugar em que o médium esteja, sentado à mesa ou em um determinado ponto da sala, não importa, porque a sua comunicação com o espírito está dependendo desses fatores que não estão relacionados a lugar, né? Depende também essa comunicação
da passividade que o médium ofereça ao envolvimento pelo espírito. Ah, é verdade, porque se o médium não quer, ele reluta, ele modifica a sua onda mental, ele não aceita, ele não se dispõe a dar a comunicação. Então a passividade é isso, é quando o médium aceita, concorda, permite, porque o médium não é joguete dos espíritos. Nós aprendemos, com o apóstolo Paulo, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, os espíritos que agem através dos médiuns, porque a palavra na época, médium não existia. Profeta é o que fala é o intermediário. Então, os espíritos que atuam nos médiuns estão na dependência da vontade dos médiuns, da permissão deles. Só não existe essa dependência quando o espírito tem alguma ascendência sobre o encarnado. Então, aqueles casos obsessivos ou uma autoridade moral muito grande do espírito, não é? Mas, normalmente, é preciso que o médium queira dar passividade. E justamente aí é que alguns médiuns facilmente dão passividade. Então deixam-se envolver rapidamente na reunião, enquanto que outros relutam, pensam, hesitam, e a sua passividade não se dá logo, é mais demorada. Pode ser até que, se o médium não oferecer condições vibratórias adequadas ao envolvimento, nem aconteça a comunicação. Nós então estamos vendo o papel do médium em relação à comunicação dos espíritos. Vamos pensar então nesse comportamento do médium quando ele resolve dar passividade, quando ele aceita, quando ele permite a manifestação do espírito. Bom, se o médium estiver previamente esclarecido e educado, é isso que nós dizemos. Nós educamos o médium para agir com a sua mediunidade. Não é a mediunidade que a gente educa, essa é uma faculdade. Nós educamos o médium no uso da sua faculdade. Então, o médium, para o trabalho na casa espírita, numa reunião, ele deve estar previamente esclarecido e educado. Aí, então, ele dá passividade com equilíbrio e responsabilidade. Na nossa casa, nós usamos fazer a preparação do médium no 2º ano, com todos os exercícios, as informações, de forma que quando vem aqui para o 3º ano, o médium já está razoavelmente orientado. Nos médiuns iniciantes, nós vamos procurar orientar o médium para coibir movimentos e ruídos desnecessários para a manifestação. A presença e a ação dos espíritos, não é necessário que o médium faça muitos movimentos, trejeitos, resfolegos. Não precisa. O médium, quando está bem educado, ele sente a presença do espírito, mas ele dá a comunicação com equilíbrio, controlando aqueles efeitos que ele possa sentir. Então, nos médiums já desenvolvidos, não é de permitir que ele faça gestos desordenados, dê soco na mesa, ou bata com os pés, se expresse de maneira pouco cortês ou aos gritos, porque um médium educado não age assim, dessa maneira. O espírito fala através dele, naturalmente que há um pouco de emoção, há alguma modificação no todo da pessoa, mas não há estardalhaço. E nós notamos isso quando observamos o trabalho, por exemplo, de médiuns como Raul Teixeira, como Divaldo Pereira Franco, como era através do Chico Xavier, equilibradíssima, não é? Então, o médium espírita é educado, ele tem orientação de como agir. Agora, notando estas coisas que acabamos de falar, estas informações, alguns dirigentes desconhecem
essas informações. Ou então desconsideram, não prestam atenção. E aí eles querem orientar e disciplinar o trabalho dos médiuns. E o que eles fazem? Adotam alguns processos, alguns procedimentos que são desnecessários, que não têm fundamento na doutrina espírita. Vocês vão conhecer agora alguns desses procedimentos que vocês não conheceram aqui na casa nossa, porque nós temos uma orientação à luz da doutrina espírita. Mas onde vocês vão trabalhar? Nós estamos preparando vocês, mas nós não sabemos aonde a vida vai levar vocês, não é? Então a gente vai contar certos processos que existem por aí. Comunicação em fila. Alguns dirigentes acham que os espíritos teriam de se manifestar nos médiuns, começando, por exemplo, à direita da mesa e percorrendo a mesa toda até chegar aqui de volta. Seria uma comunicação em fila. Por que eles fazem isso? Porque eles pensam que assim haverá mais ordem nas manifestações. Não, isto não equivale à ordem verdadeiramente nas comunicações. Nós não fazemos essas comunicações em fila, entretanto há uma ordem no nosso ambiente, não é? Não há tumulto, cada médium fala por sua vez, não é? Qual o inconveniente dessa comunicação em fila? Por exemplo, sugestionar ou pressionar os médiuns a darem comunicações. Sim, porque se o dirigente já deu a ordem para começar os trabalhos e a comunicação começou pelo médium ao lado dele, depois o outro, chegou naquele terceiro, se ele não está sentindo envolvimento nenhum, mas todo mundo está esperando que ele dê uma comunicação, olha aí, sugestionar a pessoa, não é? Pressionar o médium. Às vezes ele vai dizer alguma coisa, porque todo mundo está esperando, né? Também nós notamos que se essa comunicação é um por um ao longo da mesa, e existem centros espíritas que têm mesas numerosas, com muitos médiuns. Ali na Vila Industrial havia uma casa que eles colocavam muitos médiuns, eles achavam que todos eram médiuns, não sei se havia um preparo, e eles achavam que havia corrente hindu, corrente africana, corrente não sei o que, né? Então todos aqueles médiuns tinham que receber inicialmente o protetor, falando que estava ali protegendo. E imaginaram até chegar o último, o cansaço que causava, não é? Nós temos tão pouco de tempo para nosso trabalho, 40 minutos, já iriam uns 10 nessa fila toda, 10, 15 minutos. E algumas pessoas acabariam se desconcentrando. Aquele então que já tinha dado a comunicação, né? Aí ficava desocupado, com a mente desocupada. Ou talvez eles pensem que isso é educar os médiuns. Médium educado seria aquele que somente desse passividade à manifestação do espírito depois que o seu vizinho já houvesse falado. Será que é isso que é educar os médiuns? Então, qualquer imposição desses dirigentes nesse sentido revelam neles desconhecimento doutrinário, pretensão. Eles querem forçar a natureza do médium, mandar nos espíritos. Deixamos uma pergunta no ar. Quem é que escolhe os médiuns que irão trabalhar na reunião? Porque alguns dirigentes, eles acham que podem fazer o seguinte: eles escolhem que médiuns irão trabalhar naquela reunião e escalam um para receber espíritos mentores, espíritos benévolos orientadores, outros para receberem espíritos adversários, outros para receberem espíritos sofredores. Será que o dirigente tem essa capacidade? Não é? Não compete ao dirigente espiritual daqui da terra, ao dirigente encarnado. É
para os dirigentes do plano espiritual. Não é só uma questão de hierarquia, não. É que eles têm muito mais condições, eles têm acesso à realidade maior dos espíritos e das condições de cada médium. Nós não temos acesso a tudo isso, não é? Então, como é que podemos determinar quem vai receber qual tipo de espíritos? Não compete ao dirigente encarnado. Até, às vezes, alguns selecionam uma pessoa e dizem, hoje você não vai trabalhar. Por que será que fazem assim? Para impressionar, para parecer que eles sabem mais, não é? É uma espécie de condicionamento, um exercício de poder na reunião. Isso não é o recomendável. Agora, então, o dirigente encarnado, o que faz? Ele não interfere em nada? Ele não toma nenhuma atitude? Claro que sim. Dentro do campo dele, claro. Quando o médium não consegue receber o espírito, aceitar o seu envolvimento, fica demorando algum tempo, por mais que ele se esforce, por mais que a gente oriente, ele não consegue. Então o dirigente pode tomar uma atitude, não é? E dizer ao espírito, olhe, numa outra oportunidade, fique calmo. Você não pode agora, mas em outra oportunidade você conseguirá. Ao médium dirá, não se concentre mais, não é? O dirigente toma algumas providências. Ele também interfere se a disciplina do trabalho estiver ameaçada. Como? A disciplina está ameaçada? Claro, uma ação inconveniente. Do médium ou de espíritos. De repente o espírito começa a falar em altos brados, não é? Quer se movimentar, quer sair. Não pode. O médium também não está procedendo adequadamente. O dirigente pode orientar. Ele tem toda a autoridade. Ele vai interferir junto ao médium. Controle-se. Demonstre a sua educação mediúnica, não é? Não precisa tudo isso, você está bem amparado, estamos aqui ao seu lado. Dá segurança, dá orientação ao médium. E para o espírito, usa daquela energia amorosa. Meu irmão, você não tem permissão para agir dessa maneira. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, você está sendo acolhido com respeito, com fraternidade. Nós pedimos que você respeite o ambiente. Então ele vai conversar com o espírito, vai orientar o médium, não é? Agora também, algumas situações especiais exigem que o dirigente intervenha, que ele diga alguma coisa, que ele oriente. Por exemplo, um médium se deixa envolver facilmente, é fácil para ele. Ele recebe facilmente espíritos. Então ele dá uma comunicação, 2 comunicações, 3 comunicações. Qual é o mal disso? Não pode? O problema é que há outros médiuns precisando trabalhar, não é? Se nós temos um tempo limitado e um médium fica recebendo espíritos um atrás do outro, os outros médiuns não estão trabalhando, estão aguardando. Então, controla-se esse médium. Não se concentre mais, aguarde um pouco. E aí vamos atender outros médiuns nas suas comunicações. Ele também, o dirigente, usa de sua autoridade e firmeza sobre certos médiuns e mesmo sobre alguns espíritos. Mas ele não força o médium. Porque se ele forçar o médium a uma comunicação, o que é que vai acontecer? O médium vai dar uma comunicação anímica, fingida, não é? Uma sugestão que ele está sofrendo, ou ele vai fraudar. Então nós não queremos nada disso. Nós queremos a verdade, o que é natural. Nós estamos aqui para o intercâmbio com os espíritos e não para entrarmos em conversa conosco mesmos, não é? Então nós vimos alguns procedimentos que não são os melhores na direção de uma reunião mediúnica quanto ao trabalho dos médiuns. Olha a outra. Alguns dirigentes
quando notam que a comunicação está muito difícil através de um médium, às vezes porque o médium é meio novato, não está sabendo controlar, ou porque eles acham que existe outro médium, que aquele outro médium é mais seguro, então o dirigente diz ao espírito: deixe esse médium, passe para aquele outro médium. Será que ele tem poder para isso? Ele tem tal autoridade? Não, nós já vimos como é que acontece a ligação espírito com o médium. A sintonia mental, afinidade fluídica. Como é que ele pode passar o espírito de um médium para outro? Será que ele conhece tanto assim das condições do médium e do espírito? Não. Nenhum dirigente tem conhecimentos assim tão completos, não é? Ele não pode agir dessa maneira, é errado. Bom, mas acontece que às vezes ele está notando, o dirigente está notando que aquela comunicação não está satisfatória. Ele está notando a grande dificuldade. O que será que ele pode fazer? Não é? O que ele pode fazer? Ele pode pedir ajuda espiritual. Não é? Isso podemos. Nós rogamos a Deus, rogamos aos bons espíritos. Estamos diante de uma dificuldade. Parece que essa comunicação é necessária. Esse espírito está sofrendo muito, apresenta uma dificuldade tão grande. Será que nós teríamos condições de um outro médium no ambiente acolher esse espírito e através de qual, desse novo médium, ele pudesse se manifestar com mais segurança, com mais facilidade? A gente pode rogar a Deus. E vamos ver o que acontece. Se for possível, um outro médium manifestará. Haverá realmente a transferência do espírito para um outro médium, mas é que há condições semelhantes entre esses médiums. E isso, quem sabe, é o plano espiritual. Porque não depende de ser médium já mais antigo, não depende de ser médium que parece seguro, não depende disso. É a questão: que espírito é esse com qual médium ele pode apresentar as condições necessárias, não é? Bem, vocês conhecem, já leram no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, uma das cartas, depois de Atos dos Apóstolos, uma das cartas do apóstolo Paulo, a carta primeira aos Coríntios, porque ele escreveu 2 cartas aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12 a 14, o apóstolo Paulo dá umas instruções que ali a gente fica sabendo que eles dialogavam com os espíritos. É um mini livro dos médiuns. Procurem ler, é muito interessante. Claro que ele não fala com o nosso vocabulário, porque não existia na época. Mas o que ele está descrevendo lá é o que nós conhecemos na reunião mediúnica. Mas eu gostaria de destacar este trechinho, é do capítulo 14, versículos 29 a 33. Tratando-se de profetas, tradução, tratando-se de médiuns, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Olha, análise das comunicações, não é o que Kardec fala? Os espíritos se comunicam e nós fazemos análise do que ele está falando, qual o sentido, que tipo de espírito ele é, não é verdade? Então veja, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, quer dizer que eles sentavam. Eles recebiam as comunicações sentados, que geralmente é o mais recomendável, porque o médium pode sentir algum zonzeamento, alguma insegurança, pode cair ao solo conforme a ação do espírito, não é? Sentado é mais seguro, não é? Não é impossível que o médium receba uma comunicação de espírito de pé. Não é impossível.
deitado, tanto faz. Mas a verdade é que num ambiente como o nosso, sentado é o mais educado, não é? E mais seguro. Se porém vier revelação é comunicação, né? A outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ora, um médium estava dando comunicação, mas outro médium começou a dar passividade. O espírito começou a falar através de outro médium. Então ele diz que o primeiro deve se calar, dar oportunidade ao outro. Porque todos podereis profetizar. Profetizar não é falar do futuro, no caso. É dar passividade, a comunicação. Todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olha o objetivo das comunicações, para a gente aprender como é esse lado de lá, como os espíritos se sentem. Nós estamos aprendendo, não é? E também estamos sendo consolados, porque a gente diz, olha, não há condenação eterna, sempre há ajuda. E se um ente querido desencarnou, olha, ele se comunicando, não morreu, continua vivendo. Então é bastante consolador, não é? Aí é que ele diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas de santos. Igreja é agrupamento, não é igreja como a gente conhece agora. Não é um edifício especial da religião. Era o agrupamento, eclésia, assembleia, o agrupamento. Todas as igrejas de santos, quer dizer, de pessoas que procedem bem, que estão procurando seguir a orientação cristã, não é? Não é que é santo, santo como tem na Igreja Católica. No caso, eles consideravam santos as pessoas de boa conduta, homens de bem, como diz Allan Kardec, né? Pessoas de bem, Tanto não é santos, não quer dizer assim que faz milagre ou que é uma pessoa tão superior, que nós lemos numa carta de Paulo também, ele manda uma saudação aos santos da casa de César. Quer dizer que lá mesmo, entre as pessoas que estavam no Império Romano, havia criaturas que eram santas, de boa conduta, não é? Bem, se nós vimos lá que ele disse que quando alguém está dando uma comunicação e outro começa a dar passividade, que esse primeiro deve calar. E é por isso que nos agrupamentos espíritas existe assim uma ordem que é correta a princípio, que não devem falar dois médiuns ao mesmo tempo. Deve ser um médium por vez, dando passividade. É por causa daqui. Olha de onde vem a orientação. Certo? A prática. Porque nós estamos estudando, nessas reuniões mediúnicas, práticas espíritas. Teoria espírita, ideias, princípios são uma coisa. E outra é que, baseados nessas ideias, nesses princípios, nós adotamos certas práticas. Nós fazemos algumas coisas. Então é trabalho prático de espiritismo, a reunião mediúnica. É trabalho prático de espiritismo, não é? Então ele está dizendo, parece, que o melhor processo para a comunicação dos espíritos é um espírito se comunicando por vez. E o grupo todo participando do processo, observando, ouvindo, analisando, aprendendo e servindo. É o melhor? É. Claro que é. Sem dúvida que é. Os inconvenientes da manifestação de dois ou mais espíritos ao mesmo tempo. Não se pode fazer o atendimento perfeito de todos. Porque, antigamente, os nossos agrupamentos eram pequenos. Tinha só um dirigente. E o dirigente não podia atender 3, 4 comunicações. Podia? Não dava. Não é? Segundo, os participantes do grupo
não conseguiriam ouvir e compreender o que os espíritos estavam dizendo. Porque falavam 2, 3 ao mesmo tempo. Confunde, não é? Como uma ligação telefônica. Fala um de cada vez, senão eu não entendo. Porque se é para aprender com o exemplo bom ou infeliz dos espíritos comunicantes, nós precisamos entender bem o que eles estão falando, acompanhar a situação deles. Então os médiuns já devem estar orientados para não dar passividade a um comunicante se outra comunicação estiver em andamento. O ideal é esse. Um por vez, não é? Está certo o apóstolo Paulo. Em princípio está certo. Mas a manifestação simultânea, quer dizer, uma manifestação ao mesmo tempo que outra pode ocorrer? Pode. O que será que o dirigente vai fazer? Bom, educadamente, mas com firmeza, ele vai pedir ao novo manifestante: por favor, meu irmão, aguarde em silêncio. Nós já lhe atenderemos, mas é que nós estamos atendendo primeiro a esta pessoa, não é? É orientação comum. Mas, conforme o caso, se é uma intervenção de espírito perturbador, descontrolado, o dirigente vai pedir que ele se retire e que volte a se manifestar em ocasião mais oportuna. E vai apelar ao médium para que interrompa aquela comunicação. Às vezes a gente chama pelo nome: fulano ou fulana, desperte, tome conta de si mesmo, retorne à normalidade. Nós podemos fazer isso, não é? Agora, é interessante que essa é a prática, são normas. Mas pode acontecer que um atendimento lá seja urgente, mais urgente do que esse que estava falando primeiro. Pode acontecer. Aqui no mundo não é assim. Às vezes nós estamos numa fila, chegou a nossa vez, estamos sendo atendidos e conversando com o atendente, mas de repente tem uma emergência lá atrás. Tem alguém mais necessitado? Tem algum tumulto? E o que a gente vai fazer? A gente vai ceder o lugar. Acontece às vezes assim, que espontaneamente ou a pedido do dirigente, o primeiro comunicante cala, se mostra fraterno, cede seu lugar ao outro, não é? Vocês vão dizer: nossa, mas que confusão. Não tem confusão nenhuma. Se nós estivermos com a boa concentração de todos, com o pensamento elevado, orando, todos esses problemas se resolvem logo, logo, tudo se encaixa. O que não pode é ficar o grupo, um pensando uma coisa, outro pensando outra. Se eu fosse eu faria diferente, porque não sei o quê. Não, mas aquele lá... Não pode fazer tumulto, não. Deixa o dirigente tomar as atitudes. Responsabilidade dele, né? E o grupo todo sereno, na boa sustentação. Olha a importância do elemento de sustentação, de apoio, não é? Eu falei que essa era a melhor atitude, um por vez. Mas aqui nós atendemos um só por vez? Não. Aqui no Centro Allan Kardec de Campinas, nós estamos fazendo o que se chama atendimento múltiplo. São comunicações simultâneas de espírito, não é? E por quê? Por quê? É que o serviço mediúnico nas casas espíritas tem crescido e se intensificado bastante. Agora então, com o centenário do Chico Xavier, né, com tantas comemorações, acho que vai crescer mais ainda, não é? Eu não digo aqui a vocês que o núcleo ainda está pequeno, mas nós temos lá uma sala com 40 pessoas e temos mais ou menos uns 10 médiums. E temos só 40 minutos para a parte prática, porque nós temos primeiro a aula e depois a parte prática. E ninguém pode ficar muito tarde, não é? Tem que tomar ônibus para voltar para casa. Então a exiguidade de tempo exige que nós consigamos atender. Já imaginaram? Se só uns 4, 5 médiuns trabalharem, e os outros? Quanto que eles vão trabalhar? Não é? Então exige que a gente dê um jeitinho. E nós então percebemos que
havendo crescido o número de necessidades espirituais e o número de candidatos e trabalhadores da mediunidade, seria preciso atender mais de um espírito por vez, fazer o atendimento simultâneo, o atendimento múltiplo. E é interessante que quando nós começamos a fazer isso no Allan Kardec, nós notamos que eu só, por exemplo, dirigindo uma reunião, não dava. Então eu pedi a um outro companheiro: se for uma manifestação desse lado, você atende. Se for desse lado da mesa, eu atendo. Assim, bem espontâneo, não é? E aconteceu de ele começar a atender lá e eu também atendi aqui, simultâneo. E quando nós já estávamos atendendo, assim, de maneira simultânea, depois crescemos até mais um dialogador, não é? 3. Eu fiz uma viagem lá a Salvador, na Bahia, a única que eu fiz para visitar a Mansão do Caminho, lá do Divaldo Franco. E eles devem ter ainda uma reunião que eles fazem em benefício da própria Mansão do Caminho, com uns tantos médiuns, e não é para público, não é trabalho de desobsessão geral, é em benefício da própria casa. E, naturalmente, o trabalho espírita tem adversários espirituais. Então, eu fiquei assim, admirada, mas agradavelmente admirada, quando eu notei que na reunião havia 4 senhores para atender os espíritos ao mesmo tempo. Quer dizer que eles estavam usando também o atendimento múltiplo. Isso começou a surgir no movimento espírita, resultado da premência de tempo, da necessidade de atender a mais pessoas. Agora, o que é preciso para que esse atendimento múltiplo não cause problemas e haja proveito de aprendizado, não é? Nós precisamos contar não só com o dirigente para conversar, temos que ter dialogadores. Tá? Nós precisamos que seja um grupo de serviço, é um grupo homogêneo, um grupo conscientizado, um grupo experiente. Nós não fazemos isso com um grupo de iniciantes, é com um grupo preparado, não é? E esse grupo está inteiramente devotado ao propósito de socorrer, de ajudar, é um serviço socorrista. Os médiuns serão bem educados, darão manifestações com equilíbrio, em voz moderada. Cada dialogador conversará perto do médium, para não precisar falar em voz alta, ficar um tumulto. Porque antigamente o dirigente ficava no seu lugar, sentado à mesa, e falava com o médium que estivesse mediunizado ao redor da mesa toda, e ele tinha que falar alto. Mas agora não. Nós falamos baixinho, junto ao médium em transe. Procuramos não perturbar os demais diálogos em andamento. E as pessoas do grupo vão dar o seu apoio mental, fluídico, à comunicação que estiver mais próxima. Presta atenção ali, colabora ali. Agora, às vezes a gente não é obrigado a ficar preso aqui. De repente uma outra comunicação está acontecendo ali adiante e atraiu a nossa atenção. Nós também podemos vibrar pela outra, não há problema. Não cruza estação, não mistura estação, não, né? Agora, também pode acontecer que nós não dá para ouvir bem aqui nem lá adiante. E agora, o que é que eu faço? Você ora a Deus, deseja o bem, roga que haja proteção para todos os dialogadores e também para os espíritos que estão recebendo ajuda, porque os amigos espirituais aproveitarão o seu pensamento, as suas vibrações para o que for necessário, não é? Então é possível fazer um atendimento múltiplo com esses cuidados, não há problema. Os tempos mudam, aí as práticas, a parte prática da doutrina vai se adaptando, desde que não haja tumulto, desequilíbrio, que continue havendo a intenção de aprender, de ajudar com as manifestações, não é? Tudo bem. Agora, não é muito aconselhável isso para uma reunião de desobsessão.
porque são espíritos mais difíceis, que exigem a colaboração de todos. O médium experimenta climas muito difíceis, então na reunião de desobsessão não é o mais aconselhável. Mas a Deise, nossa presidente, que é tão equilibrada e cuidadosa, também, mesmo na reunião de desobsessão, setor em que ela trabalha há muitos anos, ela está começando a permitir 2 diálogos ao mesmo tempo. Um aqui e outro lá adiante, de modo a não atrapalhar muito, não é? Mas ela já está adotando, porque é a premência. Muitos casos, pessoas procurando socorro, amparo, e nós oramos por elas, e os espíritos vêm, e nós temos médiuns. Então seria um desperdício nós ficarmos uma reunião de uns 15 minutos, porque as comunicações para espíritos que são obsessores, ela costuma ser um pouco mais demorada. Seria um absurdo nós perdermos uma reunião para atender 2 ou 3 casos. E os outros? E os outros? Então, por isso é que a Deise está abrindo também essa possibilidade na reunião de desobsessão, mas mantendo um certo equilíbrio, não é? Estamos vendo, portanto, algumas orientações. Foi aqui uma troca de ideias, não foi bem uma troca de ideias, né? Mas eu falei só, não é? Mas nós vamos abrir um campinho agora para perguntas, não é? Mas um desejo que nós temos de passar a vocês que já estão nesse 3º ano de estudos doutrinários, vocês estão conhecendo orientação para reuniões mediúnicas, nós queríamos falar a vocês desse trabalho dos médiuns, o que é que acontece com o trabalho dos médiuns na reunião, o que é bom, o que não é, o que se pode fazer. Então agora agradeço a vocês pela atenção.